Olá pessoal, bem-vindos a mais um Renocast. Estamos aqui com mais um convidado ilustre. Nesta edição vamos falar um pouquinho sobre marketing, vendas, growth, e aí nós trouxemos uma pessoa-chave que tem ajudado tanto a Renova quanto outras empresas também a construírem, a organizarem toda essa parte que para muita gente é nova, mas que já vem aí numa caminhada há um bom tempo, sendo seguida por métodos, tecnologia, técnicas e principalmente performance e resultados. Então eu quero, antes de mais nada, apresentar do meu lado o Fábio, da Renova Marcas. Dá um oizinho aí, Fábio. Olá, tudo bem? E o nosso convidado, Cid Mais Sagaz. Por favor, Cid, se apresenta, diz quem que você salva a vida, como que tu salva a vida das pessoas aí. Legal, Ivanor. Fábio, feliz pela oportunidade aí de estar com vocês aí, mais um conteúdo, né? É muito bacana ver o quanto que vocês estão investindo aí em conhecimento e repassando o conhecimento acumulado de vocês aí ao longo dos anos, né? E com certeza isso muda a vida de muitas pessoas. E falando um pouco mais aí de quem que é o Cid aí na fila do pão, né? A gente costuma falar, né? Eu sou entusiasta de vendas e marketing, já estou no mercado aí há quase 20 anos, né, com marketing e vendas, especialmente marketing e vendas aí os últimos 15 anos. E eu tenho estudado desde os métodos mais antigos, né, quando eu comecei com vendas, que na verdade eu não comecei como vendedor, comecei no pós-vendas, né, então comecei em vendas já no pós-vendas, então entender um pouco mais desse contexto aí. E aí passei pela venda do porta a porta com cartão de visita, né, gastando a sola de sapato. Depois também com agência de marketing, comunicação. Aí veio o WhatsApp, né, veio as inovações, a IA aí mais recente, né, a gente vem acompanhando essas evoluções, né, e muito feliz aí pela oportunidade. Eu costumo dizer que hoje vendas, ela é vamos dizer assim, é um departamento muito subestimado, né, mas a gente costuma dizer, inclusive tem um amigo meu aí, o Malavota, nosso amigo em comum, que ele fala que só existe 2 departamentos, né, no seu negócio, o vendas e o apoio a vendas. Então é muito bom você entender que vendas podem salvar vidas, mas como você pode aplicar um modelo ou um método que pode ser, que pode revolucionar o teu negócio, né? Então eu penso que é muito a respeito disso que a gente vai falar hoje também, né? Maravilha. Fábio, se apresenta um pouquinho, já deixa você começar largando as primeiras dúvidas, primeiros pontos para a gente discutir aí. Legal. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, sou um dos sócios daqui da Renova. A gente está nesse ramo há 25 anos e o Cid é nosso cliente já faz alguns anos, né, Cid? É isso aí. E a ideia desse podcast é trazer alguns clientes para a gente poder conversar um pouco mais sobre a área de atuação de cada um deles e o que eles podem fazer para ajudar outros empresários a conseguir resolver problemas, criar, fazer um planejamento melhor e estruturar toda a parte comercial, no caso do Cid, né? Então, Cid, o que eu posso te falar? A gente contratou você há um tempo atrás, nós entendemos que o teu trabalho poderia nos ajudar na construção de uma equipe mais forte, né? A Renova, ela por muitos anos, ela sempre foi muito atenciosa com o cliente presencial. Uhum. Nós sempre fomos muito bom no atendimento presencial. E aí, com a pandemia, 2020, né, 2021 para cá, a coisa mudou um pouco, então a gente acabou indo para eventos, buscando evolução e tudo mais, né? Então a ideia de contratar o Cid foi para criar esse departamento, vamos dizer, para buscar novos clientes e novas tecnologias que a gente não dominava, né? Uhum. E você veio com a tua estratégia, veio com as tuas técnicas, desenvolveu, né? E estamos juntos com essa parceria até hoje. O que você entende que a tua empresa, a Sagaz, pode ajudar outros empresários, outros clientes na montagem dessa consultoria, na montagem desse departamento? O que a pessoa precisa, o que a empresa precisa ter para você poder chegar e montar a tua estrutura e dar o pontapé, mas fazer a coisa acontecer, né?
Legal, Fábio. Esse ponto que você colocou é muito bacana porque você fez uma contextualização basicamente da evolução das vendas, né? E que vocês vêm acompanhando esse movimento, né? Hoje, mais do que nunca, vendas é relacionamento, né? Então, vendas é o cliente ter confiança, ele confiar na tua marca, entender o quanto é importante, qual a dor que você está resolvendo, ou qual o sonho, qual o desejo que você está realizando, né? E isso vocês fazem muito bem, assim como nós estamos nos propondo a fazer muito bem no nosso segmento, né? Então, a marca, ela ajuda muito você ter esse posicionamento e o cliente confiar em você. Então, acho que é o ponto inicial. O segundo ponto é o teu legado, o quanto que você está deixando de resultado na mesa. Não adianta você implantar um monte de ferramenta, tecnologia, se você não está conseguindo conquistar o que você desenhou lá no planejamento. Então, nós começamos fazendo exatamente o que a gente fez aqui na Renova. A gente faz com mais clientes, que é fazer um diagnóstico, identificar o que vocês já têm no planejamento, alinhar, associar a nossa metodologia de growth, né? Que hoje nós temos um método que se chama Sales Escalade. Então a gente conecta esse método, identifica quais que são as oportunidades, eventualmente algumas lacunas, então a gente passa por tecnologia, processos, abordagem comercial, pessoas. Então nós avaliamos todas essas dimensões inicialmente. E aí depois a gente começa a fazer a execução. Então muitas vezes é algo que a gente não está vendo, né? Mas é como se a gente estivesse fazendo um edifício, né? A gente tem que fazer uma fundação muito forte. Então para a gente erguer, né, um edifício bonito e resistente, né, pujante, a gente tem que focar nesse ponto. E o que é mais legal é que eu penso que para dar certo isso, a gente tem que entender muito de mentalidade. Então, quando a gente fala de growth, de inside sales e todos esses novos métodos aí de vendas, ele tem que começar pela cabeça do dono, né? No caso aqui no Fábio, né? E depois cascatear para quem é teu sócio, quem é teu investidor ou quem está junto contigo no campo de batalha. Então, começa pela cabeça das pessoas. Então, você tem que estar aberto à novidade, você tem que estar buscando isso. E aí, quando você está buscando isso, tem um método como o nosso, tem pessoas capacitadas, tem tecnologia, tem investimento constante em desenvolvimento e capacitação, o resultado acontece, né? Então não existe uma receita de bolo, apesar de a gente ter um método, apesar de a gente ter um passo a passo ao longo de alguns meses, não é uma receita de bolo. Então cada cliente ele tem alguma mudança, né? E é isso que a gente vem fazendo aí nos últimos anos e que vem dando muito certo. Legal. E me diga uma coisa, você entende que com a dificuldade em contratar pessoas, bons profissionais que queiram se desenvolver, que queiram buscar crescimento na empresa, porque vendas tem que estar o tempo todo estudando. Técnicas novas, quebra de objeção, enfim. O tempo todo, gatilhos mentais, todos buscando conhecimento o tempo todo para poder aplicar essas técnicas. Você entende que com essa nova geração, com a dificuldade que o mercado, que os empresários estão para buscar novos vendedores, existe uma grande tendência de ir para a IA mesmo? Hoje a IA, quando a gente fala em inteligência artificial, ela já não é mais uma tendência, ela já é uma realidade, né? Apesar de que a gente tem algumas coisas que a gente gosta muito de falar quando fala de IA. Por isso que a gente investe muito tempo na parte de planejamento e organização, em fluxo, em abordagem, porque justamente a gente quer automatizar coisas que funcionam. Não adianta a gente automatizar o caos. Quando você não tem uma abordagem, quando você não entende do teu cliente ideal, ou quando você ainda está organizando, não tem uma equipe ali base para em algum momento atender aquela demanda, você vai automatizar o caos. E aí vai acontecer muitas vezes o que a gente vê. O que nós passamos como clientes, né? A gente chama o pessoal no WhatsApp, por exemplo, na rede social, e começa a vir textos lá que você não entende, começa a fazer umas perguntas que está tudo enrolado, né? Então esse é um modelo que o pessoal colocou a IA, mas sem entender qual que é a necessidade, qual que é o objetivo, sem entender de contexto, de mercado, de negócios, de clientes, qual que é o objetivo da IA, né? Qual que é a missão que ela vai ter naquele momento, né? Então nós estamos entendendo que hoje é muito importante você ter inteligência artificial, não só no atendimento, mas em todas as etapas ali na jornada do cliente, né? Então, no atendimento, no relacionamento, no pós-vendas, também na logística, em todos esses departamentos é muito importante.
Mas ele tem que ter um fluxo, ele tem que ter uma cadência, ele tem que seguir alguns métodos, né? Alguns gatilhos que você está alimentando essa inteligência artificial. E com relação às pessoas, eu vejo que é mais um movimento de mercado onde todo o mercado tem que se adaptar. Nós já vivenciamos isso em alguns momentos, né? E nós continuamos vendendo até hoje. Antigamente nós vendíamos somente por visita, porta a porta, né? Depois teve eventos, teve ligação, mensagem do WhatsApp, ligação mensagem de SMS antes, né? Depois veio o WhatsApp, né? E-mail e tudo mais, né? Então isso mudou. O que a gente tem que tomar cuidado é para que o WhatsApp, por exemplo, hoje ele não se torne um e-mail em alguns negócios, né? Que ele fica muito distante. Então, no nível de relacionamento que eu tenho com o meu cliente, então a gente sabe que relacionamento é vendas, nós temos que entender, tá, qual que é o canal que eu vou utilizar para ter mais contexto ou mais relacionamento com o meu cliente. E eu vejo também que as pessoas, o profissional de vendas, ele também vai evoluir. Até pouco tempo nós falávamos de montar as máquinas de vendas, identificar ali antes da pandemia, tinha uma realidade. Nós tínhamos todo um método para fazer isso. Veio a pandemia, tivemos que nos adaptar. Aí veio o meeting, veio, né, novas formas aí de você vender e se relacionar com os clientes. E o pós-pandemia mudou. Então todo mundo sentiu aquele distanciamento. Por isso que hoje eventos, comunidades, experiências ao vivo, elas ajudam a vender muito mais, porque o cliente ele ainda está com aquela questão da pandemia, né? Tu ainda quer ter aquele contato, tu quer voltar ao que já foi um dia, né? E hoje eu vejo que as pessoas, o profissional de vendas, ele vai ter que se adaptar. Então o SDR não é mais aquele SDR que tinha até 2020, né? Ou que passou 2022 ali na pandemia. Hoje em dia, uma IA, por exemplo, no WhatsApp, ela consegue ser muito mais efetiva do que uma pessoa, né? E fazendo atendimentos. Mas o que essa pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que evoluir para se tornar o gestor da IA. Exatamente. Ela vai ter que se tornar a pessoa que domina a IA. Então o vendedor que domina a IA é o vendedor que vai ter mais resultado. E até mesmo chegar ao ponto de poder fazer a intervenção, tirar dela, jogar para um closer, né? Fazer toda essa análise, né? Legal. Eu concordo com você quando você fala que o network, que nada mais é que os eventos e tudo mais que você comentou, para nós é um canal hoje que mais gera negócio. Tá? Uhum. Só que ele não dá volume, certo? Ele, para dar volume, você tem que ser um grande investidor para você estar o tempo todo em evento com patrocínios, estar em todas as feiras possíveis como patrocinador, e aí o custo para isso é muito elevado. A saída é a equipe comercial que a gente acaba colocando internamente, seja por EA, seja por SDR, BDR e tudo mais. Só que tem que ter um grande volume. Né? Se não tiver volume de contatos, não vai ter um valor expressivo no final do mês. Né? Então, o empresário fica naquela situação, né, Ivano? E agora? Eu coloco uma equipe comercial para fazer on-board, para fazer out-inbound, né? Como é que você chama? Outbound. Ou eu vou para evento, ou eu vou patrocinar evento, ou eu vou, né? Então, é a grande pergunta que no meio que eu circulo as pessoas falam. Olha, o mundo não é mais aquela de bater em porta, né? Agora eu tenho que aparecer, mas ao mesmo tempo eu não tenho todo o investimento necessário para estar onde eu gostaria de estar em todos os momentos, né? Então, você entende que existe a forma de conseguir mesclar entre um e outro? Eu tenho uma equipe que cuida da IA, eu tenho uma equipe de BDR, SDR entrando em contato, eu tenho a mídia paga, eu tenho o evento, eu tenho os network, eu tenho... na tua visão, todos se completam, eu imagino, né? Porque não dá para dar um tiro só de canhão num único canal, né? Eu costumo dizer que não é uma questão de ou, né? Ou o canal digital ou o canal de eventos, né? Eu costumo dizer que é uma questão de e, né? É uma soma. Então, por exemplo, no meu planejamento, quais os canais que eu vou utilizar? Mas existe uma máxima também, né? Eu gosto de dizer, você tem que ter um canal campeão.
É importante você identificar qual que é o canal campeão, o canal que te dá mais resultado, para você conseguir cada vez expandir mais esse canal e até chegar no esgotamento desse canal. Vai chegar um momento que, opa, esse canal já não faz tanto sentido. Mas além disso, quais os canais que eu já tenho testado, eu já tenho validado? Daqui a pouco eu tenho que estar aqui, né, num podcast, né, tem que estar fazendo relacionamento, tem que estar participando de eventos, tenho que estar falando ao vivo num evento, tenho que ter o meu evento, tenho que ter a minha comunidade, eu tenho que ter um vendedor daqui a pouco que vai ser um key account, né, que vai fechar contas-chave, que vai ter que fazer viagem, que vai ter que estar se relacionando com esses clientes que são mais clientes de alto valor. Então existem algumas formas, né, para quem está aí atendendo daqui a pouco no online, né, venda de produto, você vai ter que ter um e-commerce. Esse teu e-commerce ele não vai ter que ser só o site, né? Você vai ter que ter, além do site, você vai ter que ter um SEO, uma mídia paga, vai ter que pensar em novos canais, novas redes sociais, né? Quem faz uma venda B2B tem que ter um posicionamento, tem que ter uma conexão no LinkedIn. Então são questões de você entender quais que são os canais que podem fazer sentido, ter um canal campeão, que é o canal que te dá resultado no final do dia, né? Que está pagando as contas e que está sendo lucrativo, esse que é o objetivo. Mas além disso, eu gosto de ter pelo menos mais 2 canais que eu sei que eu posso testar ou que eu já estou testando e que daqui a pouco está me dando 20, 25% da receita. Então tem um canal campeão que me dá ali mais ou menos 70% do meu resultado comercial. Então esse é o canal que eu mais vou investir. E aí daqui a pouco você está pensando, tá, mas qual que é esse canal? Daqui a pouco vai ser o time de vendas. Mas o time de vendas fazendo o quê? É um time de vendas interno? O time de vendas interno participando também de eventos? É o time de vendas interno só recebendo leads do marketing? Fazendo busca ativa? Então tudo isso são formas de você identificar esses canais de aquisição. E é muito legal também, Fábio, a gente entender que canal de aquisição não é a mesma coisa que canais de comunicação, por exemplo, né? Canais de comunicação, normalmente você está se comunicando para o mercado, o objetivo é mais relacionamento, é mais branding, posicionamento, né? Então, o canal de aquisição é de fato, tá? Como que eu posso contar na minha meta? Da onde que vai vir o meu resultado? Ele vem de eventos, beleza. Eu consigo expandir ainda? Até que ponto ele se torna saudável? E o segundo ponto é você também identificar por mais que esse canal seja custoso, né? Eu gosto de identificar a jornada desse cliente, o quanto que ele vai deixar na mesa ao longo do tempo. Então, qual que é o LTV desse cliente que vende eventos? Talvez seja muito maior. Então, quando eu consigo calcular isso, fazendo um recorte ali anual, por exemplo, esse cliente aqui chegou por meio de um evento, né, do Growth Experience, que é o nosso evento, né? Que inclusive tem a marca aqui com a Renova, e daqui a pouco a gente vai contar aí como que surgiu essa questão da marca aí, que foi bem legal. Beleza, ele chegou aqui, talvez me custou um valor X, vou arredondar aqui, me custou R$1.000 esse lead, pô, R$1.000, mas eu fechei, mas R$1.000 ficou ali, empatou quase o meu negócio, então não faz sentido. Mas o que eu vou ganhar com ele ao longo do tempo? E aí você começa a identificar o funil, que aí é um funil de aumento de ticket, teu objetivo é vender com um ticket maior, e também você vender portfólio, você vender teu mix, então você está olhando o upsell e o cross-sell. E além disso, nós gostamos de olhar para a recomendação, que é a última etapa do funil, né? Que é basicamente o teu funil, ele deixa de ser um funil de vendas e se torna uma ampulheta, que é o mundo que todo mundo deseja, que é onde o cliente ele tem muito relacionamento contigo, ele se torna leal à tua marca e ele começa a te recomendar. Só que, se você deixar isso só de forma orgânica, talvez não aconteça, ou vai acontecer de uma forma muito limitada, né? E todo mundo fala, bah, mas o meu cliente já me indica, né? Eu atendo bem e ele me indica, legal. Então, e se você fosse estimular essa indicação? Então, tem muitas situações aí que você vê, tu pega um ponto aí de canal de aquisição e tu começa a ampliar, né? Então é você entender isso, mas no final do dia o que é mais importante é a receita. É o quanto que a gente está colocando no nosso caixa, de fato, né? Falou do canal de aquisição e do canal de comunicação, né? Quando a gente olha para esses dois e pensa na jornada do lead, a gente vai saber, aquele canal ele é rentável para mim, mas a gente coloca o E ou o OU, né? No caso o E. Então, aquele canal é importante para mim, mas ele chega por aquele canal, foi o que originou o lead para mim.
mas ele passou no outro canal. Então ele chegou pelo canal do evento, mas ele passou pelo canal de uma rede social, ele passou pelo site e se cadastrou, mas aonde ele comprou foi num outro canal. Então ele tem um caminho, uma jornada que ele faz. Então essa jornada é importante a gente também ter a clareza, a maturidade de saber, nesse primeiro momento ele está descobrindo a Renova. Nesse segundo momento ele identificou que a Renova pode ser um parceiro, uma opção para ele. Aqui ele disse, não, a Renova é a empresa que eu quero. Então essa jornada ela faz todo sentido. Depois, claro, tem a jornada do cliente ainda, que é comprou dali para frente, assinou o contrato, é a jornada do cliente, mas pensando na jornada do lead, que é despertar o interesse, despertar a curiosidade, chamar a atenção, fazer ele vir até mim, aí depois um possível fechamento. Então, eu acho que o canal, ele é fundamental a gente saber o canal de origem, aonde que esse cara surgiu a primeira vez para mim, e o canal onde ele foi o momento dele antes de comprar comigo. Porque se eu alimento os dois de maneira correta, com o conteúdo e a comunicação correta, a chance disso virar os meus 70% é muito grande, né? Exatamente, Ivanor. Aí você tocou num assunto muito legal, né? Que você falou da jornada do cliente, né? Então, antes de eu pensar em qual canal eu vou investir, óbvio que muitas vezes a gente acaba indo de uma forma mais orgânica, assim, sem fazer muito teste, sem, né, efetivamente você... Testar pouco e ver onde que acerta mais fácil. Exato, né? Mas o objetivo é você entender, né, essa jornada, normalmente, esse meu cliente, como que ele chega até aqui? Esse é o meu cliente que chegou por uma indicação, como que foi esse processo de indicação? Quantas vezes que ele ocorre? O cliente que chegou pelo marketing, como que normalmente ele passou? Então, é importante você voltar naquela casinha que nós falamos lá, que o Fábio comentou no começo, que é o relacionamento, né? Você manter esse seu cliente perto para você conseguir conversar com ele e entender essa jornada. E aí você vai pensar, putz, daqui a pouco esse cliente que chega pelo evento, ele também viu a Renova no anúncio. Ele também viu o nosso novo site, ele viu uma placa, ele viu o podcast, então isso fez com que o nível de consciência dele aumentasse. Então, quando você tem um nível de consciência mais alto, o teu cliente ele toma a decisão contigo mais rápido, então o teu ciclo de vendas diminui. Então, quanto mais contatos ao longo da jornada do cliente você tiver, melhor. Só que, por mais que esses canais aí que a gente está falando, alguns deles não vão ser o canal de venda, efetivamente, um canal de aquisição, mas são canais de comunicação que vão potencializar. É como se você estivesse turbinando o lead, né, ao longo da jornada dele, né? Tá colocando um turbo ali que ele vai ver opa, aqui eu vi a Renova, né? E a gente costuma ver, tem um hotel aqui na nossa região aí, que ele faz aquelas propagandas como a Jequiti fazia, né? Que o SBT fazia a propaganda da Jequiti que aparecia na TV, apagava e tal. Se você passar aqui, você consegue ver um adesivo daquele hotel lá aplicado em toda a placa. O que ele está fazendo? Está aumentando o nível de consciência das pessoas. Inconscientemente. Né? Inconscientemente. Talvez ele não esteja com um método de vendas, mas isso com certeza as pessoas elas vão se recordar da tua marca. Como que eles vão tomar a decisão depois? Daqui a pouco vai ser pelo anúncio, daqui a pouco vai ser pelo time comercial fazendo uma ligação. Mas eu já vi vocês aí em algum lugar Renova. Fica mais fácil do vendedor conduzir a negociação, né? Mas é importante mesmo assim você entender, tá? O quanto eu estou investindo nesses canais aqui, que muitas vezes não são os canais mais efetivos que vão me dar um resultado, o quanto eu consigo investir, o quão importante é contar com eles. Porque vai chegar em algum momento que você vai dizer, tem coisa que eu estou fazendo aqui que não faz sentido nenhum, né? Então, daqui a pouco faz mais sentido eu investir numa novidade, em alguma questão aí que possa potencializar ainda mais, né? Um canal que nem foi testado ainda. Exato. E tentando contribuir. Por exemplo, eu comprei um ingresso do teu evento, certo? Esse ano. Fui no teu evento, gostei e tal, mas não entrei mais em contato contigo. A tua equipe me ofertaram uma academia, uma universidade, um outro curso e tal. Você considera isso pós-vendas ou você considera isso uma venda nova? Aí vai depender de qual que foi o objetivo,
né? O objetivo é trazer dinheiro no final do mês. É isso aí. É isso aí. Então, assim, ó, o que eu vejo, né? Normalmente a gente gosta de desenhar a jornada já do cliente antes, né? Então, por exemplo, assim, se eu vou levar esse meu cliente no evento. Hoje nós fizemos eventos, inclusive, para lançar o nosso evento principal. Então, as pessoas são convidadas, inclusive, às vezes eu pago para as pessoas participarem de alguns eventos, porque elas vão conhecer. Quem está com nível de consciência muito baixa, eles participam desses eventos. O que ocorre? Lá no evento tem muito conteúdo, tem experiência, tem coisa que faz sentido. Ele vai entender que se conecta com ele, que é o objetivo, que está conectado, né, com o que ele está buscando no momento. A gente faz um pitch, né, nessa noite. Nessa noite ele toma a decisão de participar do nosso evento, beleza. Se ele não tomar a decisão de participar do nosso evento naquela noite, a nossa equipe comercial faz um contato no dia seguinte, justamente fazendo uma abordagem de pós-vendas, mas também sendo uma abordagem de pós-vendas intencional, que é o objetivo de dizer, Fábio, olha só, que você participou do nosso evento ontem lá no bar, o que você achou do evento? Foi legal? Bacana? Conseguiu fazer algum contato? Fez networking e tal? Então o cliente começa a falar e normalmente eles têm resultado nesse evento, que é uma pílula muito pequena do que a gente consegue fazer. E aí, pós isso, a gente faz uma oferta, né? No telefone mesmo a gente faz a oferta. Então, se ele tomar a decisão ali, aí você segue no WhatsApp, enfim, faz todo esse processo. Se ele não tomar essa decisão ainda, a gente marca uma reunião com o especialista. Diz assim, então, Fábio, eu estou entendendo aqui que você gostou do evento, mas que talvez você ainda não tenha entendido o quanto ele pode ser significativo. E eu gostaria muito de marcar uma reunião com o Ivanor, que é o nosso especialista, que ele pode detalhar todas as dúvidas que você ainda possa ter. Você tem 20 minutos aí na tua agenda para a gente fazer esse bate-papo aí, por meio de um meeting, por exemplo? Então ele vai marcar essa agenda. Se o cliente participar dessa agenda, o Ivanor, que é o especialista, que é o closer, né? Então o objetivo, a missão dele é fazer essa venda ali. Se ele conseguir fazer a venda, o cliente vai lá no evento. Se ele não fizer, ele cai numa cadência de automação via WhatsApp, via e-mail, e aí a inteligência artificial tentando reativar esse lead. Vai chegar no momento que nós vamos identificar se o cliente visualizou e-mail, se o cliente está visualizando mensagem, se ele está se conectando com o nosso conteúdo, se ele está dando feedback para nós ou não. Se nós entender que não faz sentido, a gente vai mandar uma mensagem dizendo que estamos encerrando o atendimento com ele, mas que a gente gostaria muito que em algum momento ele participasse dos nossos eventos, né? Então esse é um formato. E aí quando ele chega no evento, ele tem toda essa experiência. Então a pessoa já sabe que está indo para um evento de negócios, que lá vai ter muito network, mas que também vai ter pitch. Então a gente faz o pitch do nosso clube de negócios, por exemplo, lá no evento. A pessoa tem a oportunidade de fazer uma aplicação. Então ela está ampliando o relacionamento conosco. Fazendo a aplicação, por exemplo, e participando do nosso evento, da nossa comunidade, do nosso clube de negócios, esse cliente ele fica mais tempo conosco. Mas caso ele não aplique, ele pode aplicar para um diagnóstico de consultoria com o nosso time. Então, o nosso time vai fazer um diagnóstico, vai tentar entender qual que é o momento do cliente. Então, a gente sempre está em contato o tempo todo, né? É você tentar fazer colocar o cliente ali numa caixinha. E eu gosto muito de dizer que quem tem que ditar o ritmo é o vendedor. Então, nós só temos isso muito desenhado porque também a gente passou por algumas experiências. Não foi do dia para a noite que nós começamos a identificar e desenhar esse tipo de funil, né? Então aqui eu fiz um resumo, né? A gente faz muito mais coisas aí olhando só o evento, né? Mas quem tem que ditar o ritmo da negociação tem que ser o vendedor. Eu indaguei pelo seguinte, na minha análise, conversando com vários empresários, eu entendo que o faturamento normalmente é 60% a 70% do faturamento das empresas é pós-vendas. Né? É vendas para os próprios clientes. Não precisamos chamar de pós-vendas. Podemos falar em vender para a própria carteira. Exato. E isso eu entendo que as empresas pecam bastante. Né? Na questão de não dar a devida atenção ao cliente, né? Não ter um CS para fazer toda a jornada, enfim, não comunicar. Tem tantas coisas que a gente pode estar pontuando que falta aí atenção
desde um produto, desde um serviço, não importa se você foi fazer uma revisão de um carro e o pessoal te liga, e aí, foi bem atendido? Né? Fizeram tudo certo? O teu carro foi higienizado? O café que você tomou estava bom? Né? Enfim, isso eu sei que não é venda, mas assim, deixa o cliente, deixa a experiência dele muito mais agradável. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque assim, eu sei que você é especialista em montar projetos e equipes para vendas novas. Né? Até que ponto que você entende que os empresários da nossa região, ou enfim, do sul do país, ou do Brasil inteiro, onde você atende, como nós também atendemos, dá para adaptar essa venda de novos negócios, mas também para os seus clientes, porque não deixa de ser um negócio novo. Exato. Né? É uma venda nova, mas é uma venda para alguém que já tenha consciência. O teu melhor cliente é o teu cliente. É isso aí. Né? Porque ele já tem a consciência, ele já sabe da necessidade. Né? Então, você ofertar um produto novo que talvez faça sentido para ele sabe que você vai entregar, que você tem qualidade boa. Né? Então, tudo isso é muito mais fácil. E o que eu vejo é os empresários não aproveitando essa oportunidade. Exato. Às vezes o pessoal está o tempo todo tentando buscar cliente novo e não está dando atenção a quem está na carteira dele, que não deixa de ser uma venda. Né? É uma venda, igual a uma venda nova. Né? Então, era isso que eu queria te perguntar. Se você concorda que realmente o pessoal às vezes está focado em buscar cliente novo e não dá devida atenção a cliente que já está na carteira, porque em vez que você compra um carro numa concessionária, aquela concessionária fica sem te ligar 5 anos. Aí, do nada, ela vem e diz assim, oi, tudo bem, você comprou um carro aqui no ano passado? Como é que foi? Não, querida, comprei há 5 anos atrás. Né? Hoje eu já tenho um outro carro, já troquei 2 vezes de carro, já estou com uma outra marca. Né? Então, você também tem essa visão, não? Eu concordo 200% com isso, Fábio, porque assim, o que ocorre? E é muito ruim, né? Que pena que isso ocorre, porque nos colocando no lugar como clientes. Quando você se recorda que teve assim, existe muito curso de método Disney, por exemplo, aí, né? Aí tu vai no atendimento, no comércio, tu vê esse método Disney sendo aplicado, pô, a pessoa, talvez você consiga ter quantas compras você faz ao longo do mês, né? Seja no online, seja no físico, seja aqui no comércio, seja em qualquer lugar. E você não vê alguém exercitando um método com pós-venda ou com CS ao longo da jornada, pensando o seguinte, Ivanor, você é muito importante para nós aqui, tá? Então vou te atender bem, vou te atender super bem. E aí, pós esse atendimento, eu vou fazer um contato contigo, né? Eu vou te pedir um feedback de como que foi meu atendimento, ou alguém vai pedir um feedback de como que foi meu atendimento, ou você vai avaliar, né? E depois eu vou continuar em contato contigo. E pedir o principal, o que é o principal? Indicação. Indicação, exato. Como diz o nosso amigo Hélio, o Hélio Tatsu, indicação. Indicação, isso aí. Te atender bem? Sim. Quem que você vai me falar aí? Exatamente. Me passa atenção. Não, depois eu te passo. Não. Te atendi bem? Então me passa. É isso aí. Né? Então, as pessoas têm... é um método que muitas empresas americanas utilizam, né? Então, a Prudential, por exemplo, utiliza muito esse método, né? Que é você, mesmo que você não vende para o cliente, você não conseguiu vender, mas eu fiz uma ótima visita, você gostou do meu atendimento, eu não consegui vender. Eu consigo 5 indicações. Né? Então, isso está conectado muito ao que a gente faz, que é capacitação comercial. É você estar entendendo que faz muito sentido ao longo da jornada, mesmo que você não vendeu, pedir uma indicação para o cliente. E aí o que a gente costuma dizer, novamente, voltando àquilo que eu acabei de comentar, é o vendedor dominando a situação. Dizer assim, pô, eu estou te atendendo bem, né? E aí, Ivanor, me indica alguns clientes. Legal, qual que normalmente os nossos clientes mais importantes, eles estão aí no teu WhatsApp, é os teus amigos que você mais conversa. Então tá muito fácil, é só o cliente pegar o WhatsApp e folhear um pouquinho ali que já vai chegar na indicação. E muitas vezes o vendedor tem medo. Né? O vendedor que não tem alta performance ou que não está buscando esse resultado, ele tem medo, ele tem receio. Só que é o que eu costumo dizer, esse tipo de vendedor é um vendedor que está falido, que ele vai deixar de existir.
É o vendedor reborn que a gente fala, né? Que é aquele vendedor que reclama de tudo, o vendedor que reclama de tudo, mas menos do seu resultado. Que ele está falando do gestor, que ele fala que não tem IA, que não tem anúncio, que não está chegando lead, que não sei o quê. Mas que ele não entende que ao longo da jornada, ele que tem que dominar, ele que tem que ditar o ritmo. Ele tem que ser o protagonista, não tem que deixar na mão do cliente, porque senão vai acontecer o seguinte, quando está na mão do cliente, o que ocorre? Vou ver e te aviso. E nunca mais, né? Não, é o que mais acontece. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Então, assim, Fábio, eu até dando um case aqui dos nossos clientes, né? Hoje nós temos um cliente que nós atendemos o ano passado, ele tinha um problema de software, né? Segmento de software, que a gente atende muito software, né? Ele chegou com um problema de retenção. O cliente chegava e cancelava. Então, ele convertia muito bem. Ele vendia muito, inclusive, né? Só que o cliente saía. E nós conseguimos identificar junto com esse cliente que se o cliente permanecesse até o 4º mês, o cliente não saía mais. Então, qual que foi o nosso método ali implantado? Foi ter uma experiência do cliente muito boa, ter um sucesso do cliente implantado desde o começo. Desde a implantação do software, desde o relacionamento ali pós o fechamento, né? Para que esse cliente permanecesse até o 4º mês. Porque depois ele sabe que faz sentido. O software começa a fazer cada vez mais sentido e dificilmente ele vai sair. Então é você entender as tuas lacunas, os teus gargalos, né? E uma segunda questão que você comentou também muito bem, Fábio, que é a questão de você olhar para a base de clientes e você não ver como oportunidades. Existem muitos donos de negócio que não vê isso, o gestor comercial, que não vê essa oportunidade. E se eu te perguntar, tá, quantos clientes que você tem na tua base aí? Se você fosse fazer uma aquisição, isso numa plataforma de aquisição de leads, quanto que custa esses leads já qualificados, esses leads com o teu perfil de cliente ideal? Custa muito. E se fosse você vender essa base de dados, que hoje não é impossível vender, né, pelo LGPD, mas vamos fazer um exercício aqui. Se você fosse vender, quanto que vale? Vale muito, né? Então, assim, é você entender essa jornada. E segundo case, né, no mercado de distribuição, nós atendemos bastante também. Normalmente quem tem um ramo de distribuição, de venda B2B, por exemplo, está vendendo um produto que normalmente é uma commodity, né? A maior parte das vezes é uma commodity. Ou é um produto de alto ticket, de alto valor, uma máquina, equipamento, e também tem a recorrência de suprimentos, por exemplo, né? Você vai ter 15, 20 mil clientes na tua base, mas se você olhar a tua positivação no mês é 10, 20% no máximo. O que você está fazendo com os demais clientes? Você não faz nada. Teu time comercial não está dando atenção. E aí o que você vai fazer? Você vai ter que identificar um exercício muito fácil que qualquer um que está acompanhando nós aqui pode fazer, que é o que o meu time comercial está fazendo hoje? Qual que é a rotina deles? Quando eles chegam às 7h30, 8 da manhã, até às 5h30, 6 da tarde, o que eles fazem? Eles ficam o tempo todo apagando incêndio? Pega e faz uma planilha de Excel e passa para ele, diz, ó, qual atividade que você faz, quanto tempo você leva para fazer essa atividade e qual a tua sugestão para ter daqui a pouco uma agenda um pouco mais qualificada. Então, quando você consegue, normalmente o vendedor que ele tem mais resultado, ele vai ser bem objetivo, ele vai colocar 5 atividades que ele faz no dia a dia. Quando é o vendedor que está só enrolando e que não dá resultado, ele vai encher aquela folha e vai reclamar contigo, vai dizer, olha, tu tá vendo? Eu estou sobrecarregado, eu não estou dando resultado por isso, né? Mas você começa a identificar que muitas vezes ele vai até ocultando alguns dados ou algumas informações, talvez ele esteja mentindo, porque não faz sentido, né, ele se comprometer tanto com o resultado. Mas aonde que está o problema? No gestor, né? Está com o dono, está com o gestor comercial, é as pessoas que têm que identificar isso e eliminar. Porque vocês estavam falando, inclusive antes, aí com mais alguns convidados, falando de gestão de pessoas, cultura organizacional, isso aí está totalmente conectado ao assunto que vocês estavam falando antes. Porque se você permite que isso aconteça, você não é um bom gestor. Então o teu negócio está acontecendo, mas não está vivendo, tu não consegue ter um planejamento de expansão, por exemplo, por causa de algumas situações. Então, às vezes a gente fala termos técnicos, né, de growth, inside sales e tudo mais, né, fala de IA, de muitas coisas, mas o básico bem feito, o feijão com arroz, é onde a gente tem que começar.
E isso daí é mais um diagnóstico, é você entender, tá, mas quais que são as atividades que você está fazendo no dia a dia e quais delas vão dar resultado. Se você pudesse fazer uma única coisa hoje, qual coisa que você ia escolher na tua agenda para eliminar o restante? Ou se você fizesse essa atividade, qual atividade que seria tão importante que as demais não iam mais fazer sentido? Né? Então é você ter essa mentalidade, ser mais objetivo, ter foco do cliente, né? Você está do lado do cliente, entender a necessidade e saber novamente que o resultado está contigo. Né? Então, mas assim, analisando na questão prática, né? Eu entendo que uma equipe comercial bem elaborada, sendo no dia a dia dela, as reuniões semanais de 20, 30 minutos, toda segunda-feira, e as reuniões diárias ali, né? Os deles 5 minutos, 10 minutos por dia, e uma meta bem definida, mas com um líder que está no setor, que está empurrando, que está cobrando, que está fazendo a coisa acontecer também durante o dia, faz todo sentido. O problema é que a nossa região aqui, nós temos aquela cultura, não me põe muita pressão que eu vou espanar. Não toca o sino que tu está me atrapalhando no telefone. Não toca a buzina porque faz muito barulho e eu não gosto do barulho. Então, assim, as pessoas têm que entender, o empresário tem que entender que uma equipe comercial é energia, é vibração. Exato. A venda tem que ser comemorada, a coisa tem que acontecer, porque se você não engajar a tua equipe, se não tiver ninguém batendo sino, cada dia vai ficar pior, vai virar um marasmo, porque daqui a pouco ninguém mais liga, né? Exato. Então, na tua metodologia, você também orienta isso, as reuniões, as cobranças, as metas bem definidas, mas também que tenha um líder que empurre, que vá, que comemore, que bote sino, que faça estratégia. Batemos a meta, vamos estourar um balão aqui, vamos, sei lá, vamos definir algumas premiações diferentes para que o pessoal se estimule também, porque, claro, são seres humanos, né? Então, às vezes, precisa também de um gás para acontecer, né? Afinal de contas, não dá para trabalhar 100% com IA, né? Sempre tu vai ter que ter alguém para buscar, para finalizar a venda, né? Por mais que a gente viva com IA, hoje o diferencial, hoje, daqui 100 anos ou daqui 1000 anos, vão ser as pessoas. As pessoas que é o relacionamento, é a conexão, é o olho no olho, é a confiança. Então, tudo isso passa por pessoas. A não ser que um dia a gente se torne realmente máquinas, né? E aí talvez realmente mude, né? Mas até lá, a gente ainda o que vai mudar. Máquinas, né? Hoje tem umas máquinas que não funcionam muito bem, né? Mas assim, eu vejo, Fábio, que um problemão que a gente tem hoje é uma questão, não é nem uma questão do negócio. É uma questão social que a gente vive, né? As pessoas, elas estão mimadas. Então, assim, começa lá na base, na educação, os pais. E aí, quando essa pessoa chega no mercado, e aí não é só em vendas, é em qualquer departamento. Muitas vezes, hoje, as pessoas, elas já não estão acostumadas a ter um ritmo, a ter uma rotina, a ter uma disciplina, a entender o quão importante é você estar ali, você estar executando. E se você não quer fazer, meu amigo, tá tudo certo. Entendeu? O mercado absorve, né? O mercado absorve. Talvez não faça sentido você estar em vendas, né? E muitas vezes as pessoas estão de passagem. É aquela pessoa que não deu certo em nada, vou ser vendedor. Então esse é um problema. Quando você identifica isso, né? Inclusive o pessoal acaba zoando, incomodando, né? Eu tenho muitos amigos aí que fazem corretagem de imóveis, né? E aí algumas pessoas incomodando, se não der certo, um dia eu vou ser corretor de imóveis, né? Então assim, mas qual que é a visão? Qual que é a visão do negócio? Né? Por que eu vou ser um corretor de imóveis? Ou por que eu vou ser um vendedor? Porque eu não dei certo? Sabendo que daqui a pouco, sendo um vendedor ou sendo um corretor de imóveis, é aí que você vai dar certo na vida. Exatamente.
Vendas salvam vidas, né? Então, a venda, quando você tem objetivo, quando você está motivado, e aí não é só a tua meta que te motiva. A gente costuma dizer, e aí é uma dica até para quem é gestor comercial, é você pensar o seguinte, tá, qual é o sonho dessa pessoa que está contigo? O que ela quer realizar? Ela quer viajar ao mundo? Ela quer ter filho? Ela quer ter a casa dela? Quer ter um carro novo? Tudo isso você realiza muito mais fácil sendo um vendedor de alta performance. Quando você vende, quando você bate meta, você ganha mais. Consequentemente, você conquista mais. Então, você consegue realizar o teu sonho de uma forma mais fácil. Então, tudo isso que você falou, Fábio, faz todo sentido. É o que nós defendemos, é o que a gente gosta de implantar. Inclusive, tem muitos colegas nossos aí de mercado que, inclusive, pagam multa, gostam de pagar multa, porque para manter o comercial, né, unido e batendo bumbo, tocando sineta, e é isso aí. Isso ajuda, né? E aí todo mundo começa a perceber que faz sentido. E aí não é só o comercial, é, por exemplo, a logística entender o porquê que é importante aquilo, né? Ah, talvez eu tenha que realmente estar no departamento mais isolado, tá tudo certo. Tem que ficar mais focado. Mas tudo bem, mas o comercial vai estar que nem louco lá, vendendo, batendo meta, né? Vai estar feliz, vai estar mais motivado. Só que quando eu estou ali, eu tenho que entender a jornada do meu cliente. Se eu estou fazendo a logística, por exemplo, pô, é muito importante. O cliente é o nosso chefe. Não é o meu chefe lá, o gestor, o CEO. Não. O cliente que é o meu líder. Então tem que pensar, pô, se eu estivesse nessa situação aqui de cliente, o que faria sentido? Não simplesmente ir lá digitar o pedido, colocar no sistema, já fiz. Ah, tal coisa. Não, isso aqui não é meu departamento. Entendeu? Então quando você muda, não, me manda um e-mail. Eu vim falar contigo na tua mesa, não, me manda um e-mail, depois eu olho. Então, quando pessoas com esse tipo de comportamento, elas tendem a não estar mais tendo resultado, ou sendo pessoas felizes. Então, assim, não é só o teu dia a dia comercial, é o teu dia a dia como um profissional, o teu dia a dia como uma pessoa aí no teu círculo de amizades, na tua família, né? Então, uma das coisas que a gente costuma falar também, não existe vida profissional e não existe vida pessoal. Existe vida. Se a pessoa não está bem em casa, consequentemente ela não vai dar resultado aqui. Então, como que eu consigo, né, chegar no meio termo que faz sentido? Entendendo muito a minha equipe, começando lá no RH. Porque muitas vezes o resultado comercial não é pelo processo que tu desenhou, pela toda a IA que você colocou, a melhor abordagem comercial, identificou, fez pesquisa, entendeu o cliente. Mas daqui a pouco o RH fez um processo de recrutamento e seleção que não foi tão assertivo. Então tu tem um perfil de profissional que não faz sentido estar ali. Então esse vendedor não é o vendedor que deveria fazer esse tipo de venda. E eu entendo, né, os donos aí, CEOs e gestores comerciais que, beleza, tá falando isso é fácil, né? Mas e no dia a dia? Está cada vez mais escasso o mercado. Está complicado, e realmente está complicado. Profissional, pessoas boas, pessoas certas, estão cada vez mais. Então, assim, aí você volta para aquele fundamento que a gente está falando aqui também. Educação. Então, a Renova se tornando uma academia de vendas também. A Renova formando as pessoas. Daqui a pouco tem pessoas que vão chegar mais jovens, que vão ter daqui a pouco um líder aqui, uma equipe comercial que ainda vai estar num bloco um pouco menor, mais pequeno, mas que essa equipe junta vai ajudar a formar esses jovens. Daqui a pouco vocês vão apoiar uma iniciativa social. Lá o jovem que está com vontade vai conseguir se destacar e vai se tornar um vendedor de alta performance depois. Ou vocês vão fazer o que muitas vezes é o que a gente tem que fazer, que é buscar no mercado, né? A pessoa que já... E aí você vai estar fazendo uma disputa, né? O ticket vai estar elevado e tal, é igual você fazer uma aquisição de um apartamento, de um carro, né? Estou desejando ele, então se eu buscar ele custa tanto, né? Mas pode ser que ele venha e resolva o teu problema. Então é ter essa mescla, né? Ter pessoas jovens, ter pessoas seniors, né? Ter pessoas que dominam toda a jornada, ter pessoas que conhecem muito o produto, ter pessoas que conhecem muito de vendas. Então é essa mescla aí que a gente vai conseguir chegar no resultado, né? E você já teve alguma dificuldade apontando para um cliente qualquer seu?
Você chega para ele e diz assim, ó, o teu melhor vendedor hoje é o teu pior problema. Demite? Tem que demitir. Porque, essa é a questão, mas você como consultor, chegar para ele e dizer assim, porque normalmente, os empresários, normalmente eles estão onde? No operacional. Né? Vamos ser sinceros. Do triângulo, né, pouquíssimos estão no meio, quase nenhum está lá em cima. Né? Mas vamos imaginar que o sonho é todo mundo chegar na estratégia, né? Mas vamos imaginar que ele está tão focado no operacional que ele só olha o número. Ele não analisa nada o que está passando ao redor. Ele está ali focado em vender para poder pagar as contas. E aí, não, mas como é que eu vou demitir o João? O João é o meu melhor vendedor. Vende 100 mil reais por mês, vende 200, vende 500. Tá, mas escuta, você já viu que só ele vende? As pessoas que estão ao lado dele, nenhuma consegue vender? Né? Ou pior, você já viu quantos clientes ele está perdendo porque ele é arrogante, mal educado com outros clientes? Ele vende 100, mas ele poderia estar vendendo 300. Isso aí, Fábio, aconteceu com um cliente nosso em comum, inclusive. Onde tinha um vendedor que estava vendendo mais de 1.200.000 reais por mês. Só que daí isso representava na época em torno de 70% da receita do negócio. Em um único vendedor. E aí nós começamos a identificar que tinha uma pessoa que estava como SDR, estava indo super bem, mas que ela já estava no momento, daqui a pouco, de ampliar, se tornar um closer, se tornar uma pessoa aí de negócios, mas que ela não se sentia confortável. Nós começamos a identificar que tinha muito problema de logística e que, por exemplo, a fábrica já não escutava mais o comercial. A gente estava tendo um problema de relacionamento interno. E aí a gente começou a entender qual que é a causa raiz. É uma pessoa, é uma maçã que está ali contaminando, que já passou do ponto, né? Que está contaminando as demais que estão no momento. Estão buscando essa oportunidade, mas que muitas vezes elas acabam... E aí, essa pessoa, que talvez seja a pessoa certa, que está lá, que está buscando a oportunidade, ela vai se desmotivar e vai sair por conta. Então, você vai perder um talento. E, infelizmente, isso ocorre muito mais do que a gente imagina. Eu citei esse caso aqui porque foi um caso muito marcante, né? Então, a pessoa, quando ela foi demitida, ela não imaginava, né? Porque, eu estou me respondendo, 70% desse resultado é meu. Mas tudo bem, tudo certo, mas você é uma pessoa que contamina todo mundo, você está sendo prejudicial à companhia. E muitas vezes, quando o gestor está nessa etapa muito operacional, ele não olha algumas questões que são muito importantes. É você olhar, mas qual que foi a margem dessa venda? Ele está vendendo muito, mas ele não está fazendo venda só na última linha? Ou dando desconto a mais do que tinha que dar? Ou vendendo aquilo que nós não temos capacidade de entregar. Exato. Como uma indústria, né? Eu não tenho prazo, eu prometo que vai entregar amanhã, sendo que leva 30 dias para... O pedido eu tirei, né? Joguei para frente, né? O meu trabalho eu fiz, né? E aí tudo começa nessa discussão, né? E aí, então, é uma questão complexa, né? Uma questão, assim, que... eu entendo também esse lado aí que normalmente você, mas como que eu vou demitir essa pessoa aqui? Porque ela que está dando o meu resultado. Mas é cultura. Exatamente, é Quem cultura. tem que comprar o primeiro passo é o próprio empresário. Exato. Se ele acreditar na cultura dele, ele vai ver que o João não faz parte da cultura. Exato. Né? Por isso que você tem hoje um princípio, tem valores, né? Tem propósito, e é justamente em cima disso que você avalia as pessoas. Porque esses valores, esses propósito, missão e visão, não é só para estar estampado lá na sua sala, né, de reunião, enfim, né, para quando o cliente chega e vê. Não, todo mundo tem que seguir. É aquilo que avalia as pessoas. Se eu coloquei lá, é porque faz sentido. Não foi algo que eu peguei e joguei no chat. Não, beleza, pode ser isso aqui, então bota ali numa placa, né, bonita e, né. Adesiva? Ocorre, né, pouco, né, isso, né, Ivanor? Nunca vi. Nunca viu? Mas é a respeito disso, né, então eu penso que as pessoas certas, nas posições certas, elas vão dar o resultado que você almeja. Eu também entendo, eu concordo plenamente com você. Eu acho que uma cultura bem definida, com processos bem definidos, metas bem definidas e pessoas querendo um líder sabendo cobrar, sabendo orientar
e as pessoas querendo evoluir, absorver novos conhecimentos, né? Novas técnicas e tal, só tende a dar certo. Né? E isso vai diminuir o quê? A rotatividade de funcionários, vai diminuir problemas internos. Por quê? Porque o clima é bom, porque ninguém quer passar a perna em ninguém, todo mundo quer crescer junto e fazer a empresa chegar na meta, me ajuda, definida. Definida. Uma das questões que a gente estava comentando até no bastidor antes, que também me chamou a atenção, né? Por exemplo, quando tem uma questão assim de vendas estagnadas, né? O que o gestor tem que fazer quando tem as vendas estagnadas? No nosso negócio, tem 2 sintomas. As pessoas chegam e perguntam, pô, Cid, eu tenho que vender mais. Eu tenho que vender mais, né? Eu estou vendendo menos do que eu imaginava, ou eu estou com o objetivo de vender mais. Ou você está com um diagnóstico que teu objetivo é expandir teu negócio, realmente, ou você está passando por alguma dificuldade. E quando você está passando por alguma dificuldade, teu problema não é venda. Não é vendas. O teu problema é ou topo de funil de vendas, então você tem que ter mais oportunidades. Então é meu time que está deitado lá em cima da minha base de clientes que só faz vendas não pós-vendas, por exemplo. Não faz venda ativa, não tem venda que chega pelo marketing ou que chega pelo evento. Então, o primeiro diagnóstico tem que expandir topo de funil de vendas. Mais oportunidade na mesa, mais reunião, mais contato e tal, tudo mais. Por isso que a gente começa por ali. A gente trabalha muito em cima do BDR, né? E a segunda questão é a gestão comercial. Então, às vezes, 80% dos nossos clientes, normalmente, quando estão com esse diagnóstico, o problema deles não é vendas. A consequência do problema deles é vendas. Mas a causa raiz não é a venda. Tu não está vendendo tanto como você imaginava. Mas por que você não está indo? Ou você está prospectando pouco. Você está oferecendo pouco a tua solução, teu produto. Tem pouca reunião agendada. Tem pouca visita em cliente. Independente do modelo, né, de venda que a pessoa tenha, tem representante comercial, tem visita porta em porta, tem evento, tem time interno, é a mesma causa. E quando você está ajustando isso, e eu costumo dizer, né, as pessoas reconhecem nós aí muito a montagem do time de Inside Sales, ou montar o outbound, só que a gente não olha só isso, a gente olha todo o teu portfólio, as tuas oportunidades, o teu método de vendas, né? O que você vai ter como método, como receita recorrente. É isso que você está buscando. E que muitas vezes não é você ter um time de inside sales. Às vezes seja você manter teu time de representantes. Só que você tem que, talvez os que você tem hoje não faz sentido. Você vai ter que mudar esse time. Como que você muda esse time? Ajustando, né? Fazendo capacitação, passando o que realmente você quer que eles executem, né? Inclusive, essa semana eu tive um contato com um amigo meu aí, que ele infelizmente acabou perdendo uma das pastas que ele estava como representante, né? E aí ele fez uma pergunta para o gestor dele da pasta, porque o gestor falou assim, olha, você não deu o resultado almejado, a gente está, né, encerrando nossa parceria contigo aí. Ele só fez uma pergunta. Qual objetivo que vocês tinham comigo? Qual resultado vocês almejavam? Então, nem clareza disso ele tinha. Não tinha. Então, assim, o que ele estava fazendo estava dando resultado. Para ele estava fazendo sentido. Mas o negócio não estava vendo que estava fazendo sentido. Então, faltou o quê? Faltou alinhamento de expectativa, faltou planejamento, faltou feedback, faltou meta. Então, faltou muitas coisas que a gente sabe que é importante, mas que no final do dia a gente vai indo, vamos fazer e tal, e vai. E no final não dá resultado, e aí você começa a entender o que são coisas básicas, mas que tem que ser feito, tem que ser documentado, né? Tem que ser acordado. Então são essas as situações. Legal. Vida difícil de quem quer vender, né? Assim, a gente costuma dizer, né? A gente tá... tem um meme lá, né? Que fala na internet ali que diz, não, eu tô tranquilo, né? Tô bem assim em vendas, né? Daí tu olha o olho da pessoa, tá pulando. Tu olha a fisionomia da pessoa lá. Pô, tu tá super bem para 65 anos. Tudo bem, tenho 40 anos.
Mais ou menos Então é mais ou menos isso, né? Mas é muito enriquecedor, eu penso que todo mundo tem que ser vendedor. Se a gente avaliar hoje, por exemplo, o CEO da CIMED, como que ele se posiciona hoje? Como que o Adib fala? Ele fala que é CEO? Não, ele diz que é vendedor. Então olha só o quão importante é. E olha a marca forte que eles têm, né? Eles têm um ecossistema de branding, né? O negócio deles, né? Não é mais medicamentos, é um ecossistema de branding. Então, assim, é você entender que todo dia, todas as ações que você está fazendo, elas são ações comerciais. Tudo que você está fazendo é intencional, né? Tudo que a tua equipe e os demais, eles têm que entender que eu só vou fazer atividade que faz sentido, que no final do dia vai me dar um resultado comercial. Ah, beleza, não vai me dar um resultado comercial imediato, tudo bem, mas isso que você fez, algum dia vai te dar um resultado comercial? Beleza, então pelo menos está fazendo sentido, né? Cid, conta para nós um pouco como é que foi tu falou bastante da tua consultoria aqui, de como que funciona, todo o conhecimento que tu tem, que você aplica no dia a dia, mas eu conheci o Cid pelos eventos. Conta para nós um pouco então do Growth, como é que foi a experiência do primeiro, também teve um BOzinho no nome no meio do caminho. Conta para nós essa experiência, como é que foi essa tua vivência. Legal, eu até dei spoiler lá no começo para o pessoal acompanhar nós até o final do podcast, né? Então, assim, a minha formação, eu venho estudando hoje, fazem 10 anos que eu estudo educação executiva. Então, comecei em 2015 a entender o porquê, por exemplo, hoje um executivo, um CEO, um gestor comercial, ele não quer mais fazer um MBA na FGV. Ele não quer mais ficar 2 anos sentado lá, escutando talvez um professor que não tenha a vivência do mercado ou que talvez ele não esteja vivenciando recentemente no mercado, não esteja tão atualizado, né? Então isso não é um julgamento de valor, é realmente são pesquisas, são dados, né, que lá em 2015 os MBAs já estavam falidos. Então comecei a pensar, putz, eu estou no timing aqui de fazer um MBA, inclusive eu estava passando por um MBA, e acabei optando por uma instituição na época que eu via como uma instituição um pouco mais atualizada nesse sentido, mas não tenho problema nenhum com FGV, com SPM, com qualquer uma delas, inclusive reconheço, gosto muito delas, né? Mas no momento, no time, eu não estava alinhado com esse tipo de educação. Aí eu comecei a estudar, resolvi fazer uma aplicação para um projeto stricto sensu, né, para eu me tornar um professor, de fato, um mestre em gestão de pessoas na época, para entender como que eu ia aplicar isso no dia a dia. Mas eu pensava, putz, eu também não... Meu objetivo não é ser aquele professor que eu tinha lá na universidade, ou que talvez eu tive no ensino médio. Alguns deles eu gosto muito, inclusive, são meus amigos até hoje. Mas boa parte deles, talvez eles não estavam conectados com o que eu estava buscando. E não é somente o que eu estava buscando, é o que os meus colegas estavam buscando, o que o mercado estava buscando, né? Então eu pensei, putz, eu tenho que olhar mais para o mercado. E aí o meu tema da minha dissertação foi entender os ambientes de aprendizagem, ou seja, o quanto um ambiente de aprendizagem influencia na aprendizagem do adulto e o quanto que isso está conectado com a educação executiva, né? Por exemplo, que é o que o meu recorte ali de pesquisa. Então eu comecei a entender. E aí eu fui estudar algumas dimensões que influenciavam. Então eu comecei a estudar, a entender muito que o network é muito importante. Então, o teu ambiente social, o quanto que você está socializando com as pessoas é fundamental para esse público. Dono de negócio, CEO, líder, né, ou gestor. Além disso, o ambiente físico é muito importante. Você tem que estar confortável. Esse ambiente tem que ser tecnológico. Você tem que ter um espaço que reflita a todo esse método, que é uma das dimensões que eu estudei também. A metodologia, o quanto que as pessoas estão dispostas a aprender com uma metodologia que daqui a pouco não é uma metodologia que faz sentido para a pessoa. Então tem que ser algo aplicado. Eu vou pegar esse framework aqui, eu estudei hoje, sexta e sábado, segunda eu tenho que aplicar no meu negócio. Se não fizer sentido, está descartado. Então não adianta eu ficar produzindo um artigo científico. Porque o meu objetivo não é ser um cientista. Meu objetivo é ser um gestor melhor, meu objetivo é ser um vendedor melhor, meu objetivo é ser um CEO melhor. Então tem que ter algo que realmente seja aplicado. Aí eu também estudei a parte psicológica.
Então, quanto que essa dimensão ela influenciava as pessoas. Então, fiz alguns recortes, estudei mais lá no Rio, né? Mas também estudei em Porto Alegre e tal, algumas escolas que estavam mais disruptivas, que estavam propondo cursos mais curtos, cursos mais rápidos, mais intensivos, mais aplicados. E aí eu comecei a entender, eu fui estudar esse público e realmente é o público que eu estava buscando. Lá tinha executivo da Globo, da Ipiranga, né, dono de negócio, de marcenaria, de alto luxo e tal, tudo mais, que eles estavam escolhendo fazer esses cursos e não mais fazer uma pós no MBA. Isso há 10 anos, em 2015, né? Então eu comecei a entender que, realmente faz sentido, então, isso que eu estou propondo. Aí eu estudei, né, por 2 anos e meio, depois mais um pouco, foi até 2019, finalizei em 2019, todo esse meu estudo eu comecei a entender. Legal, aqui eu tenho um produto, né? Não adianta eu pegar esse produto, senão não vai estar conectado com o meu propósito. E pegar essa minha dissertação aqui de 250 páginas e colocar numa gaveta. Aí eu pensei, eu vou voltar para Chapecó e vou montar uma escola. Porque eu já tenho o que eu já consegui vivenciar, participei de muitos eventos em São Paulo, enfim, né? Para identificar que realmente aquilo estava sendo aplicado no mercado. Então voltei para cá, comecei a desenhar esse projeto, mas aí veio a pandemia. Então não teve como executar porque eu estava pensando, putz, a dimensão social é muito importante. Só que eu fiquei me conectando ali com algumas pessoas e tal, tudo mais, e deixei em stand-by esse projeto, comecei a participar e comecei a ver o boom dos cursos online, né? Então foi muito legal, porque é algo que eu não tinha observado na minha pesquisa antes, que, por exemplo, um curso online e tal, tudo mais, ele teria essa explosão, né? As pessoas estavam tão dispostas a fazer curso online. Só que ali foi muito mais conectado pela pandemia, não foi pelo objetivo das pessoas. Muitas vezes elas não tinham nem escolha para fazer, né? E aí ela acabou optando pelo curso online. Mas aí depois voltou ao normal e aí todo mundo ficou com aquela vontade. Aí a gente começou a nossa imersão. E aí eu comecei a estudar e pensar o que eu posso aplicar aqui, o que eu tenho de conhecimento, né? Então a gente começou em Chapecó. E aí eu comecei a desenvolver cursos relacionados a growth, que é uma metodologia que eu estava aplicando também já em consultoria com cliente e tal, tudo mais. E que estava uma tendência, uma realidade do mercado. O mercado estava falando muito a respeito disso, então um tema sexy, né, do momento. Só que daí eu tinha um curso que se chamava Growth Day, né, e daí eu botei Chapecó porque eu estava realizando em Chapecó. Growth Day Chapecó. E eu não sabia que tinha, não fiz uma pesquisa tão aprofundada, e eu acho que no mesmo momento que eu abri esse curso, começou um curso lá em São Paulo, lá do pessoal muito bom, inclusive, lá, que eles têm imersão e summit e tudo mais, que se chama Growth Day, né? E aí eu fiz 2 vezes, mas eu estava muito mais preocupado com o método, com o ensino, com a qualidade, né, dos alunos ali e tudo mais. O mentor também, o professor, que eu chamo de facilitador, né, que é a pessoa que está conduzindo o conhecimento. Então, eu estava muito preocupado com isso e deixei a marca em segundo plano. O que ocorreu? Um dia me deu um insight, inclusive o Fábio atendia um cliente em comum meu lá e tal, e eu pensei, cara, eu acho que vou chamar o Fábio aqui para, né, protocolar essa marca. Mas eu nunca imaginei que não ia dar certo. Então, eu passei lá a marca Growth Day e tal, tudo mais, fiz todo o processo com a Renova, chegou no final, no final da semana ali, ao longo do atendimento, o Fábio disse, Cid, essa marca não vai ir. Eu falei, mas como que não vai? Ele, já existe um Growth Day e fazem 11 dias que a pessoa protocolou, que deu certo, enfim, então eu comecei pouquinho depois. Então pensa o sentimento que eu tive. Então isso foi um problema. Já tava no segundo. Eu já tinha feito 2. Pois é. Eu já tinha feito 2. Então tu poderia ter registrado antes. Podia, com certeza. Então assim, eu tava com aquele sentimento de perda, sabe? Aquela coisa ruim, porque daí estudei tanto, fiz todo um projeto, legal, o mercado tá reconhecendo, tá bacana. E inclusive o segundo evento a gente fez uma semana após a eleição, né? Que teve lá em 2022, então... mesmo o mercado, boa parte do mercado estava desanimada, né, com os resultados da eleição de 2022, mas eu estava fazendo um evento e estavam participando. A gente estava discutindo novos métodos de vendas, de gestão, de marketing e tal, a partir daquilo. E aí eu comecei a fazer um estudo. Daí sim, eu voltei algumas casinhas e talvez eu tenha voltado na minha essência, que é a minha formação em publicidade, a tentar entender algum nome do mercado, fazer brainstorm, fazer todo aquele exercício que é muito importante. Aí fiz o exercício. Antes de passar para o designer, consultei a Renova,
Daí eu fiz certo. Né? Eles disseram, não, esse Growth Experience aqui tá tudo certo. Pode seguir com esse nome. Aí a gente fez o branding do nome ali, que foi em torno de uns 60 dias, mais ou menos, eu acho, a gente fez todo esse projeto. Com medo, né, que, putz, nesses 60 dias, porque é o nome que tá em alta, né, cara? Faz um dia. Deu vontade de pedir, mas enfim, né? A gente conseguiu fazer e no final deu tudo certo. Hoje nós temos a marca, né, do Growth Experience, a nossa marca é bem reconhecida. Hoje, boa parte dos clientes que eu tenho na consultoria clientes que chegam por meio do nosso evento, que reconhecem o Growth Experience e que a nossa marca ela tem um valor de mercado muito bacana. Passagem, ficou melhor ou não? Ficou melhor, né? Ficou mais bacana. E é bem legal porque hoje nós temos um painel de fotos, né? Por exemplo, algumas ações que a gente faz de ativação de marca. Então, eu vou conversar com os meus alunos, os meus clientes depois e vejo que a foto de perfil dele é a foto com o Growth XP, por exemplo, ou Growth Experience, que são as duas formas de aplicação da nossa marca ao fundo. Então, isso é legal. Então, tu vê isso se replicando. Mas imagina se eu não tenho a marca. Sim. E tu tem as duas registradas, né? Tem. Tive um probleminha ao longo da jornada ali, mas a gente fez defesa, né? Então isso que é importante, né? Então o pessoal que está assistindo nós aí, eu acho que é bem legal entender que podem ocorrer, eu não sei o termo técnico, né? Mas pode ocorrer algumas pessoas ali questionando a tua marca, né? Mas se você tem uma consultoria, um acompanhamento que está olhando isso, muitas vezes você se antecipa, ou você faz uma defesa, mesmo que você não tenha se antecipado, né? Então, entender que é algo muito importante. E hoje em dia, negócios que dão certo são negócios que têm marcas fortes. Se você não tem uma marca, não tem como. Toda a tua construção, teu significado, ele está em cima da marca, né? Ele está em cima da marca. O que você deixa de ter ou o que você carrega dali é a marca que vai ser lembrado, que vão, né, levar adiante. Eu participei do Growth. Aonde que foi? Nem lembro, mas foi muito bom. Tinha o Cid, tinha o Malavota, tinha, né, toda a turma de facilitadores falando, mas é a marca que vai. Então procure o evento aí, Growth Experience. Então a marca é quem vai carregar o significado e o teu legado. E essa questão do legado é bacana, porque, por exemplo, a gente faz algumas ativações, até dá uma dica aí para quem está pensando em fazer um evento, né? Então, olhe ao longo da jornada e faça algumas ativações. Hoje, painel de fotos é intencional, então todo mundo tem que fazer foto. Então, o nosso fotógrafo ele está lá posicionado para fazer foto individual de todo mundo, fazer foto de equipes e tal, tudo mais. Além disso, nós temos hoje uma squeeze, por exemplo, do Growth Experience. A gente faz questão de ter Growth Experience bem destacado. O pessoal vai levar na academia, vai fazer algumas situações que são conectadas ao nosso propósito, que é, por exemplo, bem-estar e qualidade de vida. Está levando a nossa marca junto. Então, se nós não tivéssemos essa marca, talvez a gente até pudesse fazer, né? A gente ia fazer até ninguém questionar. Mas daqui a pouco ia chegar alguém, normalmente é alguém de São Paulo, que chega, né? Muito maior que você aí. Não é chinês. Ou depois é chinês, né, cara? Enfim, né? Então, assim, hoje nós temos já um projeto de expansão, né, em nível nacional. Essa semana eu tive conversas com alguns estados, né? Enfim, então a gente vai rodar o país com a nossa marca. Então, olha só que legal, a gente vai estar no Tocantins, em Goiânia, em São Paulo, Alagoas, né? Em alguns estados aí que eu posso citar, aqui no Sul também. Então, levando essa nossa metodologia, mas com a nossa marca. E o mais legal, é o nosso DNA, é a nossa marca. Posso fazer uniforme, posso fazer marketing digital, posso fazer banner, o que eu quiser fazer, porque eu tenho a marca, eu não tenho problema nenhum, né? Então, resumindo, foi isso, né? Então, uma lição que eu tive foi você entender que mesmo que você tenha que colocar um negócio de pé rápido, mesmo que você esteja buscando, não, eu vou fazer isso aqui, mas eu não sei se vai dar certo. Tá, mas se não der certo, você pelo menos tem uma marca que tem valor um dia. E daqui a pouco tu pode vender só a tua marca depois. Se o teu projeto, o teu negócio não deu certo, mas daqui a pouco o Ivanor quer a tua marca em algum momento, aí você pode comercializar. Então pense que entender de negócios, entender de vendas, de gestão,
é muito importante, assim como ter a sua marca é muito importante. Então, tudo isso faz parte de vendas, tudo isso faz parte de gestão, de governança, né? Então, esse eu penso que é um aprendizado que eu tive, que talvez hoje a marca é melhor do que a que eu tinha antes, eu realmente entendo que realmente é melhor, mas no momento lá que eu tive foi uma péssima notícia, foi algo assim que eu realmente fiquei muito desanimado, fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Mas no final deu tudo certo. E é importante que as pessoas entendam que o que é uma marca? Não é somente o nome da empresa. Pode ser, no teu caso, pode ser o nome de um curso, pode ser o nome de uma expressão de propaganda, um slogan que você começa a usar no palco e ele começa, as pessoas começam a replicar. Então, marca é qualquer coisa que identifica um produto ou um serviço, independente de ser o nome da empresa. As pessoas dizem, mas eu não posso registrar 2 marcas, né? Você pode registrar 200. Sim. Né? Tem a marca guarda-chuva, que é a marca da empresa, e tem a marca dos produtos. Né? Então, assim, a marca dos produtos, ou dos serviços, ou do slogan, né? Ela é tão importante, às vezes, até mais do que a marca da empresa. Né? Se você parar e pensar, tem vários exemplos. O impacto que um produto pode ter no mercado pode ser muito maior do que da própria marca, né? Exatamente, ou de um curso, né? Às vezes acontece, né? Tu lança um produto que ele começa a matar a marca-mãe daí, porque ele fica tão conhecido, né? Imagina se tu não tem a marca desse produto. Aconteceu na empresa onde eu trabalhava antes, né? Ela tinha um nome de desenvolvedora de software e o produto dela ganhou mais notoriedade do que o desenvolvimento do que o da própria empresa. Sim. Então o produto acabou virando, inclusive, o nome da empresa. Então foi uma virada que o pessoal entendeu que fazia sentido para aquele momento. Mas isso é comum, tu vê várias marcas que a gente conhece de produto e a gente não faz ideia quem é a empresa que desenvolve muitas vezes. E uma marca de produto às vezes vira, né, até hoje se fala, né, maisena, é uma marca, né? Bombril, é uma marca. Né? Ninguém chama palha de aço, pega uma palha de aço. Pega Bombril, né? Exatamente. Né? Então, você deu o exemplo do Rinso, né? O Reco, a Gillette. Exatamente. Gillette, até hoje, como que é o nome da Gillette? Lâmina de barbear. Lâmina de barbear. Quem que vai chamar? Não, ninguém vai falar isso. Tu gosta daquele exemplo da chave de fenda, né? Sim. A Philips é também marca. Foi a primeira que inventou. Ela tem um nome técnico também. Eu não lembro qual é agora, mas ela tem um nome técnico. A chavezinha da estrelinha, né? Philips. Para mim é uma das patentes mais importantes de toda a sua época. Porque você imagina, você está lá na linha de produção, vai colocar o último parafuso do carro, a chave é normal, escapa e risca a pintura. Tem que voltar para a linha de pintura para pintar. Imagina. O que o cara fez? Ele só colocou um risquinho e lançou a chave Phillips, né? Que nada mais é do que o triângulo, a cruzinha ali, né? Que não solta mais, a pontinha dela não consegue escapar, né? Então, às vezes, falando em produto patente, né? Às vezes você não precisa inventei uma coisa 100% nova. Não, às vezes aquele detalhe que você fez é o diferente. Tem caneta. Tem uma caneta. Aí, mas a caneta aqui ela fica sujando quando ela está no bolso. Tem um jeito de tirar a ponta daqui? Sim, vou colocar o sistema de mola. Pronto, patente de uma caneta com o sistema de mola. Não importa se eu vou fazer assim para a mola sair ou se eu vou apertar. Algo que pressiona a mola, ela faz sair ou faz retornar. Então, esse produto patenteado, às vezes, é o diferencial da empresa. É o que aconteceu quando a gente conversou com o Francis há um tempo atrás. Lembra que ele citou? Comprei a marca lá da outra empresa, que era uma marca de um produto conhecido. Ninguém, né? A empresa quebrou, não existia mais, mas o produto, a marca ficou conhecida. Ele foi lá e comprou. Então, de toda a massa falida, o que tinha sobrado era só a marca. E ele foi lá e comprou a marca. E hoje ele trabalha só em cima da marca, ele continua
terceirizando a produção e etc. Que legal. Mas a marca que faz ela ter o seu valor. Então é complexo nesse sentido, né? E aí, seguindo o nosso roteiro, o que nós temos mais para conversar com ele? Cid, de todas as lições que tu já aprendeu na vida aí, entre erros e acertos, aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, o que você deixa de maior aprendizado que tu pode deixar para quem está ouvindo a gente? Legal. Uma mensagem final aí que eu penso que é muito importante é você estar disposto a ser o principal resultado do teu negócio ou da tua companhia. Então a tua responsabilidade, ela muda o jogo. Então você tem que assumir a responsabilidade e fazer acontecer. Então em alguns momentos que eu não tive isso ou que eu não pensei dessa forma, eu tive problemas, tive resultados negativos, né? Inclusive com a marca, né? Talvez se eu tivesse peitado mais, pensado desde o começo, olha, vou fazer do jeito certo, vou fazer a marca e tal, vou ter que fazer investimento, vai ter que fazer, mas daqui a pouco tem uma condição de parcelamento, tem uma condição que você consegue fazer o negócio acontecer, né? Ah, não, mas essa marca aqui eu vou conseguir, vou começar a vender um produto novo só daqui 6 meses, um ano, beleza? Coloca no teu plano de ação, coloca no teu plano de marketing, tem que estar lá. Então, e quem está no comercial, quem está em vendas, que foi o tema que a gente falou muito aqui, né, hoje, eu costumo dizer, seja o vendedor de alta performance, o vendedor que todo mundo quer, seja o gestor que todo mundo quer, seja a pessoa que você deseja, né? Se você quer um atendimento melhor, se você reclama tanto do mercado, do atendimento, faça antes você. Comece e depois replique. Daqui a pouco você está ensinando mais pessoas, né? Então, assim, eu penso que é muito questão de autorresponsabilidade. Então, quando você tem essa autorresponsabilidade, você pensa, eu vou mudar o jogo. Existe problema, eu tenho que mudar. Tá? Quem vai fazer? Eu vou começar a fazer. Se eu sou um gestor, eu vou fazer antes. Vou ensinar meu time. E aí depois, com certeza, você vai ter excelentes resultados. Eu concordo com você. Uma boa equipe comercial depende de um bom gestor, de um bom líder de setor, que crie as estratégias, que faça as reuniões diárias. Sem uma boa pessoa orientando, cobrando, incentivando a equipe comercial. Eu estou falando de uma equipe comercial, né, que realmente tem metas e tal, que, né, não, eu não estou falando de um comércio normal que, né, tem as vendedoras de balcão esperando mesmo, essa também tem estratégias. Eu estou falando daquele pessoal que vai trabalhar para buscar cliente novo via telefone, via WhatsApp, via feiras, eventos. Tem que ter alguém o tempo todo incentivando, tem que ter alguém criando as estratégias para poder alcançar, né? E isso, eu posso afirmar aqui que a tua empresa ela ajuda bastante a construir isso. Ajudou a Renova e tenho certeza que está ajudando outros vários clientes que você tem na carteira, e a gente fica muito contente de ser seu parceiro, de ter você como cliente também, e te agradece muito por esse papo, né, Ivana? Isso aí. Primeiro de tudo, né, agradecer mesmo por ter vindo, ter disponibilizado o teu tempo também para poder conversar um pouco com a gente, não vir só aí na consultoria, como a gente faz, e principalmente ter você, então, né, dentro do nosso negócio. A gente olha não só como cliente, mas é um parceiro que tem ajudado a gente a construir. Então, nas palavras do Fábio também, as minhas, né, a gente é muito feliz de contar contigo aqui. Então, queremos finalizar, deixar uma mensagem aí para o pessoal poder te encontrar, saber quem é você, como que eles podem contratar a consultoria da SGZ, da Sagaz, da Trata, toda a turma que você tem junto aí, deixar a divulgação aí, o momento merchan. Legal, então, Ivanor, feliz aí pela oportunidade. Como eu falei também, para nós é uma honra ter a Renova lá no nosso portfólio, né? A gente sabe que a gente vai colher muito ainda, estamos plantando e com certeza a gente vai colher muito junto, e isso aí é o reflexo do que a gente vem fazendo, né? O ecossistema se movimentando
para conseguir excelentes resultados. Então, feliz pelo papo, acho que foi muito bacana também aprender com vocês aí, entender o que vocês têm, como vocês têm visto, como a gente tem uma sinergia, então foi muito legal. E quem quiser saber mais a respeito do nosso negócio, pode buscar a sagaz.consultoria, growth.exp, e também pode buscar o Sidmar Sagaz, se conectar lá nas redes sociais, ali no Insta, no LinkedIn, com certeza a gente vai fazer a questão de atendê-los bem, né? E dar o exemplo aqui, né? Não adianta só falar, tem que fazer acontecer. Quem quiser participar das nossas imersões, do nosso evento, do nosso clube de negócios que a gente está lançando aí, então também vai ser bem-vindo. Maravilha. Então, muito obrigado, Cid, muito obrigado, Fábio, mais uma vez. E nos vemos no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.